Bom, boa tarde. Marcelo abriu de uma maneira bastante interessante, porque ele coloca a questão, né, no seu ambiente macro e traz até aqui a nossa realidade cotidiana. Eu, para falar um pouco assim dessa temática que foi dada, a crise, né, que vivemos, né, eu acho que ela não pode se transformar na crise do pensamento. Eu acho que nós temos nos sujeitados muito à questão da crise econômica e perdido nossa capacidade de avançarmos na nossa esperança, no nosso conhecimento, nas chances que temos de transformar a realidade que vivemos, e ela é para muitos desesperadora. Eu acho que se, né, quem está com o salário atrasado, dividido em 7 vezes, sabe o que é isso. Agora, porque há 3 meses atrás eram os alunos sem bolsa e sem salário. Agora, né? Agora. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma escolha entre, né, o imobilismo e a ação. Sabe? Eu acho que o recurso das greves já se exauriram em si mesmo. Não é possível ficar 4, 9 meses de greve. Isso não sensibiliza milicianos, né? Nossos patronos governadores estão mais para lá que para cá, né? Bando de bandidos, então. Mas o que assim, me causa, não espanto porque sou brasileiro, né? Estou aqui há 50 anos e outro dia um taxista me disse: ó, professor, o Brasil não tem crise, não. Ele voltou ao normal. Porque desde que eu me conheço por gente, é isso que a gente vive. Alguns aí, jovens, né, bem jovens, talvez viveram a pujança do voo da galinha, né? Mas agora o que faremos? Nos sentaremos confortáveis em poltronas de veludo e esperaremos que a próxima bonança apareça? Porque olha, se a coisa está feia aqui dentro, vocês imaginam que está lá fora, com pessoas regredindo a condição de fomélicos. E não que isso estivesse ausente nesse período. Nós fizemos uma pesquisa que eu vou mostrar, né, no censo junto aos pescadores, e fizemos um inquérito alimentar. Atingimos 3.500 famílias, né, 4.700 e poucos pescadores, informações de mais de 10.000 pessoas, né? E, por exemplo, Campos, com toda a sua pujança de royalties, de recursos de petróleo, com dinheiro saindo pelo ladrão, justamente com os ladrões, né? E 20% dos indivíduos entrevistados haviam ficado com fome, sem um dia, pelo menos nos últimos 3 meses, essa pergunta, se nos últimos 3 meses, né, alguém acima de 18 anos não se alimentou porque não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha comida. 20%. E 20% de indivíduos que são produtores de alimento, o que é mais trágico, né? E aí a mesma pergunta é feita para aqueles que ganham, para aqueles que são menores de 18 anos. Esse percentual chega aos 11%. Ou seja, né, o dado confirma que os adultos preferem passar fome a deixar os jovens passarem fome. Então, aí nos colocamos dentro da universidade, sabe? E às vezes nós nos distanciamos tanto de realidades concretas como essa que nos circulam e nos circundam, e nos mobilizamos tanto em torno do nosso interesse imediato, né, que é uma dissertação, uma tese, um artigo, né, mas cindimos a possibilidade de que esse esforço, né, também seja no sentido de elucidar, esclarecer e trazer à luz da ribalta essas condições, né, que nós continuamos ainda, né, chafurdando desde o princípio da nossa história. E digo isso porque estamos num programa de políticas sociais,
acredito que boa parte dessas políticas sociais se dê em razão clara da redução do impacto da pobreza e da miséria, e das formas mais vias que nós temos, de oferecer a existência para as pessoas. Outro dia eu via um documentário em que pessoas comiam rato cotidianamente. Tinham todas as estratégias possíveis para pegar os bichinhos. Assim, e nenhuma vergonha nisso, é o que se tem, é para hoje. E naquela semana a pessoa tinha sido cortada do Bolsa Família. Sabe? E ela dizia isso, olha, como fazer? Não vou comer rato, vou comer o que tiver. Realidades como essa precisam sair dos lugares onde estão, escondidas, guardadas, longe da imprensa e longe dos olhares de quem não sabe o que é passar fome. Talvez vontade de comer. Muita gente confunde o que é vontade de comer com fome. Fome é outra coisa. Fome é ter vontade de comer e não ter o que comer. Então, nesse sentido, eu vejo a possibilidade dos projetos que nós coordenamos, o Territórios do Petróleo, voltado para cobrir esse déficit informacional acerca dos nossos direitos, acerca das nossas potencialidades, acerca do tanto que nós somos roubados cotidianamente quando os recursos não são investidos para suprir essas mazelas e essas questões que eu acabei de levantar. E tem o Pescarte, que por ter um foco num público ser mais dirigido, digamos, consegue captar informações de uma população que é representativa desse país. Nós temos pescadores famélicos e temos pescadores que ganham 15, 20 mil reais em cada saída de barco que ele faz. Fica lá 8, 10 dias, Mas é com essa realidade que nós temos vivido, de uma transformação extremamente acelerada, da aproximação do urbano nesse meio que carrega uma ruralidade extremamente forte, populações tradicionais. Então, ao focarmos o projeto Pescarte sobre os pescadores, como forma de mitigação de impactos, nós conseguimos desvelar uma realidade que não era percebida pelos meios estatísticos, não havia informações confiáveis, a população mais que oscilava-se nós, tanto que, fazendo pesquisa junto aos pescadores, imaginávamos que podia ser 10 mil, chegamos a isso, 3 mil e pouco, num universo que eu acredito que seja de uns 6, 7 mil pescadores, porque muitos se recusaram terminantemente a participar da pesquisa que fizemos do censo, justamente porque sempre que viam qualquer pesquisa se aproximar deles, era sempre para extrair informações que fatalmente seriam usadas contra eles. E isso é palavra deles. A universidade, principalmente o campo da biologia, é o clamor deles. Quando vêm biólogos, eles os querem fora, porque eles falam, olha, tem gente que pensa que é mais fácil, que é preferível preservar o lambari do que meu filho. Para vocês terem ideia de como que a aproximação da universidade pode se dar. E de que maneira essa aproximação se deu muitas vezes e continua se dando. Então, quando a gente desenvolve projetos como Territórios e Pescarte, eu acho que eles são uma chance que nós damos à universidade de dizer para aqueles que precisam, ou pelo menos oferecer diagnósticos mais precisos destas realidades. Porque muitas vezes é o que falta, sabermos o que fazer, termos como fazer. E eu acredito muito, a gente pode falar assim, do que orienta o Pescarte, por exemplo, teoricamente. As teorias de capital social, as teorias desenvolvidas a partir da década de 40, 50, 60, por aí.
com a pujança europeia, dinheiro saindo pelo ladrão também, e eles querendo ajudar o terceiro mundo, né, e buscando meios e formas de compreender como que os recursos investidos poderiam resultar em avanços sociais e econômicos, né, observáveis entre as comunidades, principalmente a África, a América Latina, né, não conheço nada da Ásia, mas muito investimento na Ásia também. Mas toda essa estrutura teórica, né, que ora confiava o capital social, a cultura herdada, a cultura desenvolvida por séculos, milênios daquela população, né, e isso restringia completamente a capacidade de ação, porque eu tenho a cultura ou não tem, você vai transformar, você vai implantá-la. Sempre ficou essa questão com os culturalistas, né? E, para não alongar muito, aqueles que acreditam que o capital social possa ser também detido pelas instituições, né? Pela capacidade que tem as instituições de pautar, agendar, executar e, a partir da sua ação, possibilitar ganhos, né? Possibilitar meios para que determinadas comunidades alcancem recursos suficientes para que se emancipem, né? Então, sempre se pensou uma primeira fase, né, como essa questão da superação econômica mesmo, da capacidade econômica de manter-se. Porque, olha, quem tem o prato vazio não pensa em outra coisa, né, senão em enchê-lo. Não tem? Somos 20 pessoas de cada município, eleitos pela comunidade, né, para serem representantes deles nesse encontro. Então, nós tivemos ali 7 reuniões e 237 participantes que escolheram quais seriam as pessoas, entre eles, que iriam para aquele encontro que aconteceu em Gruçaí, no Sesc Mineiro. Por favor. Ali, o Reúne Regional. Houve 180 participantes e nós realizamos ali 14 grupos focais, né? Então, teve grupos focais de homens, mulheres, mistos, pescadores de água doce, pescadores de água salgada, pescadores continentais. E isso possibilitou que nós tivéssemos um encontro extremamente produtivo, rico em informações. Por favor. O Cine Pescarte, né, que nós, naquele encontro, nós distribuímos um filme que se chama Vento Forte, um documentário. Recomendo muito para quem queira entender um pouco o que é a luta dos pescadores artesanais no país. E nós entregamos um CD, né, para cada um que estava lá, né? Só a propaganda, o pessoal ficou feliz demais quando nós compramos o CD deles e não pirateamos. Venderam a R$10 e ficaram numa alegria que eles venderam 230, né? Então ficaram assim, nossa, valeu a pena, né? E aí o que aconteceu? Nós entregamos para os pescadores e os pescadores chegaram nas suas comunidades e começaram a exibir para os amigos, né? Então teve gente, por exemplo, que foi para o bar e ficou rodando lá, todo dia ele ia lá, ficava lá 2, 3 horas, todo mundo que chegava ele convidava para ver o filme, né? Aí a equipe do Pescarte também aproveitou que teve esse movimento, produziu, né, algumas exibições em praça pública, e isso instigou que muitos pescadores, né, quisessem participar do projeto e ouvir o que estava sendo construído. Por favor. Aqui, depois que nós fizemos aquele movimento, que foi, os pescadores foram escolhidos para o encontro regional. O que nós propusemos? O Reúne Devolve, né? Então, aqueles pescadores que eram representantes tinham que dizer para os seus representados o que eles viram, ouviram, o que acharam do encontro. Só que eles ficaram inseguros, aí nós fizemos o Reúne Pré-Devolve, que foi como, né, dizer para eles como eles poderiam falar com os seus pares aquilo que eles haviam vivido, né? Alguns quiseram que se montasse slide, então a equipe se dispôs, ajudou a montar, e eles, nos 7 municípios, fizeram a devolutiva, por favor, para a comunidade. E ali o Pescarte reúne e devolve. Os próprios pescadores dizendo por que valeu, se não valeu, e as suas críticas, né? Num sentido claro,
né, de construirmos com essas pessoas o que significa representação. O que significa ser representante? Algo que, por exemplo, a universidade tem que aprender. Né, que na votação, por exemplo, do Consune, quando se votou a quebra da ADE, muitos representantes votaram contra, né, aquilo que havia sido decidido por seus laboratórios. Né? Então, falar, né, a gente acha que às vezes as pessoas sabem aquilo que a gente foi lá para ensinar. Alguns professores são assim, né? Chegam na sala, já querem que o aluno saiba aquilo que ele foi ensinar. Então, já parte do suposto, né, que todos devam saber porque eles sabem. E muitos projetos, e eu trago isso porque muitos projetos vestem essa carapuça. A de que as pessoas deveriam, simplesmente porque elas receberam um panfleto, atender o pedido, o chamado e estarem reunidas, né, para que os outros possam dizer aquilo que foram dizer. Não, há um estágio de convencimento necessário. Né? Eu disse antes, até perdi, eu estava dizendo a estratégia do censo. Por que o censo? A recolha de informações. Mas o segundo motivo, e a principal razão, né, foi possibilitar que os técnicos do Pescarte tivessem acesso às famílias de pescadores. Soubessem e tivessem razão, motivo e legitimidade para entrar na casa dos pescadores. Porque até então, o único contato que os programas, a maior parte dos projetos, né, haviam conseguido ter é com as lideranças instituídas nas colônias que simplesmente blindam, né, seus seguidores, né, seus filiados, né, não dão informação. Então foi também essa estratégia de entrar. E ao entrar na casa das pessoas para fazerem o censo, ocorreu o que a gente também esperava, que os técnicos do projeto se seduzissem pelas realidades que estavam enfrentando e vendo. Tanto que o projeto Pescarte, nesse momento, está interrompido. Nós tivemos, né, a finalização do convênio, está preparando o segundo, e a grande maioria dos técnicos continua em campo, né, continuam mobilizando, né, os pescadores e confiando naquilo que foi produzido, né? Que a Petrobras, nesse caso, como financiadora do projeto, é extremamente importante, né? Mas sem ela se faz também, né? E é esse o desafio da universidade, é não estar a reboque, né? É falar com a autonomia de um ente republicano, né? Eu disse uma vez em uma das reuniões com o IBAMA que quando a questão ambiental tiver sido superada, né, quando todos nós, hipoteticamente, tivermos consciência ou meios regulatórios suficientes para que o meio ambiente realmente receba respeito, e o petróleo não for nada mais do que uma energia do passado, né, ainda haverá universidades. Né, ainda haverá. Quando tudo isso tiver sido superado, nós ainda existiremos enquanto instituição. A Petrobras não garante existir, nós estamos doidos para acabar com ela agora. Né? Assim, já venderam campos de petróleo, então está fatiando e jogando para o jacaré. Né? Mas aí estaremos nós, sabe? E será também nossa escolha de como estaremos. Uma universidade comprometida com seu tempo, com seu povo, uma universidade que vai se contentar em produzir crítica social ou usar a crítica social como ponto de partida para que nós possamos de fato ter o país e o planeta que nós merecemos, né? Então, aqui, essa devolutiva foi muito interessante, porque reforçou essa questão da representação junto aos pescadores. Por favor. E ali o Pescarte reúne e prepara. O que foi isso? É aquela musiquinha mesmo. Prepara. Eu só sei essa parte da música, mas ia ter uma audiência pública, né? E aí nós precisávamos, dentro do plano de trabalho que foi desenhado, darmos cursos de licenciamento ambiental. E vimos, na proximidade dessa audiência, que era a audiência do TAC,
né, a possibilidade de fazermos, né, com os pescadores uma preparação para que eles participassem dessa audiência, né, e usarmos essa filmagem, essa participação, né, para formatarmos o curso de licenciamento ambiental. Então, o que fizemos? Nós filmamos toda a audiência, né, preparamos, né, tivemos 10 encontros com 130 participantes, né, para preparar para que eles participassem da audiência pública, que não sei se vocês já participaram aqui, mas é uma arapuca. Se você não estiver preparado, você sai de lá sem ver nada, sabe? Não participam, porque na verdade as regras são tão explícitas e as pessoas levam tão ao pé da letra que se você sugerir alguma coisa não é considerado. Você tem que reivindicar que conste, né? E isso precisa ensinar, porque, né, as pessoas não sabem, né? Então fizemos, por favor. E aí, a audiência pública do termo de ajustamento da conduta. Tiveram 635 participantes, né? Pela primeira vez teve pescartinho, né? Assim, é que no projeto nós detectamos logo de início que se nós quiséssemos a participação feminina nas reuniões do Pescarte, nós teríamos que ter meios para que as mães estivessem lá com seus filhos. E a equipe pedagógica do projeto elaborou o projeto Pescartinho. Então foi feito um teatrinho com fantoches e tudo, enquanto as mães estavam reunidas, os meninos estavam lá se divertindo. E aí tem imagens, vocês precisam ver, assim, né, fantástica, dos meninos admirando o boneco. Muito bacana. Então essa audiência foi filmada e feito um pequeno documentário, um vídeo, que foi usado para o curso de licenciamento ambiental. E foi muito interessante porque eles viram claramente quais eram os discursos que tinham efeito, que tinham impacto, né, e puderam, a partir disso, se tornar, né, mais fortes para participarem, né, mais reivindicativos, né, como, sabendo de fato se posicionar diante dessas audiências. Por favor. Aí, as turmas de licenciamento ambiental. Foram 18 turmas, estavam previstas 14. 212 inscritos e 134 concluintes nos cursos. Por favor. A meta 3, que era a preparação para as oficinas de economia solidária. O mote, a razão, né, que a gente está levando da geração trabalho e renda está ancorado todo nos princípios da economia solidária. Mas, como eu disse, não havia ainda projetos de economia solidária que houvessem sido tentados nos programas de economia, de educação ambiental. Então, para a gente consolidar essa perspectiva, nós promovemos um seminário, né, e que teve o formato. O primeiro dia falaram as instituições, né, os ministérios, o Ministério da Pesca, o Ministério do Trabalho, o IBAMA, sobre a sua perspectiva do que era a economia solidária. Né? No segundo dia falou a academia, né, então trouxemos pessoas do Rio Grande do Sul, né, pessoas que lidam com o conceito de economia solidária, e por fim trouxemos, né, projetos de geração de trabalho e renda de pescadores, né, exitosos, né, projetos exitosos executados por pescadores artesanais. E isso possibilitou que ao final nós tivéssemos uma carta de princípios da economia solidária que orienta as ações do Pescarte voltadas para essa área. Questões como a democracia, a autogestão, né, o princípio do respeito à cultura, né, tudo isso consta desse documento, né, que possibilitou uma orientação segura para que uma segurança de que os projetos que estão sendo pensados, né, sejam projetos que de fato, né, contribuam para a coletividade, não para projetos individuais. Como nós temos exemplos na Bacia de Campo de projetos que foram desenvolvidos e apropriados por uma família, né? Então, hoje a família está em pé de guerra porque o negócio virou de um só, né? Mas problema deles. Então,
tivemos 150 participantes ao dia nesse seminário. Por favor. E depois, qual era o projeto? Como é que nós operamos? Né? A equipe do projeto, ela é treinada, ela participa do curso, ela participa da formação, e aí ela formata o curso que vai ser dado para os comunitários. Né? Então, do Economia Solidária, nós tivemos, a partir daquele seminário, foi formatado o curso, né, elaborada uma cartilha de Economia Solidária com a participação dos pesquisadores, dos técnicos de campo, né? E nós tivemos 14 turmas executadas, 160 inscritos, 130 concluintes no curso. Por favor. Aí, nós tivemos o módulo 1 do curso de letramento digital, e foi o curso de maior sucesso, sabe? Teve um moço que virou e falou assim, um pescador, uma mensagem muito bonita dele, falando que antes ele navegava pelos mares da vida, agora ele vai navegar pelas ondas da internet. E gente que dependia da família para poder ligar o computador, ouvir uma música, tem relatos, né, gravados assim, da pessoa, não, cheguei lá em casa, né, falei, ninguém mexe, e pôs a música que ele gosta, sem ninguém, né, ter que ajudá-lo. Então houve esse letramento digital, assim, foi muito interessante como é que a inclusão digital tem que fazer pauta, né? É pauta da educação, nós temos que avançar nisso. Ainda tem pessoas completamente alheias a esse processo, né? Então nós tivemos 32 turmas, tá bom, 32 turmas onde estavam previstas 14. Foram 277 inscritos e 205 concluintes. E foi o único momento que nós tivemos, de verdade, assim, uma atração espontânea da juventude. Nos outros projetos, nos outros, né, cursos, quase a laço para a gente conseguir alguém com 16, 17, 18, 20 anos. Né? Já aqui, e olha, o rosto do menino, né? Assim, aquela alegria, a surpresa da descoberta. Né? Vamos. Então, o módulo 2 do curso de letramento digital, nós tivemos 15 em 14 turmas, 164 inscritos, 127 concluintes, sendo que 90% desses eram pessoas oriundas do primeiro, do letramento 1, né, que foram por 2, por favor. Aí o Reúne e Discute, né, em que nós começamos, né, a discutir o estatuto que ia reger, né, o grupo gestor. Né? Porque eles teriam que eleger, a meta principal do primeiro ciclo do projeto era eleger o grupo gestor em cada município. Né? Então, nós começamos a discutir o estatuto. E foram, né, 25 encontros com 538 participantes. Né? E cada município, né, elaborou o seu estatuto e aprovou. Por favor. Esses são os votos. E aí o aprova, que foram 7 encontros, né, e 260 participantes. Aquele discute foram 5 encontros, né, que foram promovidos para a discussão do estatuto. E aqui a última reunião, que foi o discute, o Reúne aprovaram o estatuto, e é a referência deles, né, para dirimir qualquer dúvida. Todos lançam mão do estatuto. Está no estatuto ou não está no estatuto? Pode ou não pode? Por favor. E aqui o Pescarte Reúne elege. Né? Quem podia se candidatar? Nós abrimos a inscrição para... eles podiam votar até em 4 pessoas, 4 pescadores. Né? E tivemos inscrições e pregamos as cédulas, né, os cartazes com os candidatos em cada município. Né? Então nós tivemos 13 dias de votação, foram 1.789 votantes, né, que depositaram o total de 5.573 votos. E em todos os municípios né, o grupo gestor foi eleito. Né?
E com esse sentimento, né, de pertencimento, de que eles estão ali representando um grupo. Né? Por favor. Aí foram formados 7 grupos gestores, foram eleitos, pode ir. Pode ir. Aqui, a posse, né, do grupo gestor. Pode ir, por favor. E aqui, todo o trabalho do campo é acompanhado e está resguardado pela questão da pesquisa. Então, nós temos um grupo de pesquisadores que também acompanham, discutem, elaboram, participam das ações, né, que nós promovemos, e foram produzidos 9 artigos em periódicos, 12 artigos apresentados em congresso, todos voltados sobre do pescarte, né, 11 artigos em construção, 22 apresentações em congressos, 8 resumos apresentados, 19 capítulos de livro, uma apostila de economia solidária, 8 visitas técnicas, né, 16 apresentações de trabalho nos laboratórios de discussão e análise do grupo de pesquisa, 14 palestras para formação em economia solidária, 14 participações nos cursos de economia solidária e 10 relatórios descritivos do censo pescarte. E aí, alguns resultados do censo que foi produzido, né? Um censo robusto, espero, né, que ele sirva a outros pesquisadores que se interessarem pelas temáticas ligadas a essa população tradicional, né? Então nós temos aqui, foram pesquisadas 3.478 famílias de pescadores, com um total de 10.082 pessoas sobre as quais nós temos alguma informação. Ok? Por favor. Aqui a distribuição por sexo, né? Campo dos Goitacazes, nós temos ali 53% dos entrevistados são do sexo masculino e 47% do sexo feminino. Né? Aqui a distribuição dos 10.082, a composição. Por favor. A população pesqueira, registrada no censo, então nós temos 4.331 pescadores, né? Uma densidade de 1,3, 1,4 por pescador por família entrevistada. Marcelo me lembra que, assim, esses números, evidentemente, nós estamos chamando de censo, né, dentro de uma perspectiva bastante larga. Nós estamos aqui considerando o censo 100%, inalcançável. Sabemos que tem uma população maior do que essa, né? Qual foi nossa taxa, nosso parâmetro? Foi o RGP, o Registro Geral de Pesca, que no que consta no Brasil, né, é às vezes superestimado em algumas localidades e em razão de controles efetivos que as colônias exerciam sobre o registro de quem é e quem não é pescador, é bem deprimido esse número, né? Então, nós iniciamos o trabalho imaginando que alcançaríamos 10.000 pescadores, né? Ou seja, onde nós temos aqui 4.331, nós esperávamos alcançar esses 10.000 e não achamos. Mas nós oferecemos um banco de dados que o grau de confiança, né, o erro é menor do que 1, né? E como é que é? Esqueci aqui a confiabilidade, né? 99% com menos de 1% de erro, né? O que possibilita que nós estejamos ali realmente tendências estatísticas que podem ser verificadas, né, em qualquer pesquisa empírica, né? E são mais de 700 variáveis, né, com blocos que vão da caracterização socioeconômica, né, a questão de gênero, porque para cada família entrevistada era obrigatória a entrevista de uma mulher, né, representante daquele núcleo familiar maior de 18 anos. Não necessariamente precisaria que fosse pescadora.
Mas aquelas, né, mulheres que eram entrevistadas e eram pescadoras também se abria um bloco independente, né, para que elas respondessem sobre, né, a sua prática cotidiana na pesca. Então é um conjunto de informações muito interessantes. Então nós temos aqui 4.331 pescadores, sendo que 27,7% deles são mulheres. Então nós temos uma linha de pesquisa que se chama Invisibilidade Feminina, justamente porque as mulheres, mesmo atuando, né, cotidianamente no preparo do pescado, na sua recepção, na sua higienização, não são consideradas pescadoras. Mesmo aquelas que vão e pescam, né, que saem no mar, sofrem restrição enorme de participação, né, em embarcações, né, no ambiente da pesca como um todo. Sabe? Por favor. A distribuição por ambiente de pesca, então, como eu disse, nós temos pescadores continentais, que são aqueles que pescam no litoral, né, cerca de 20, 40 metros, né, da margem. Né. O marítimo, que é o que sai em embarcações e adentra, vai a alto mar, pesca longe da costa. Temos o misto, que é o indivíduo que vai nos dois, e nós temos o de pescadores de águas de interiores, que são os de água doce, né, os de lagoa que pescam. Ok? Podemos? A distribuição por ocupação. Então nós temos os vários, né, categorias de trabalho. Pescador camarada, mestre, catador, apicultor, mantenedor de barco, dono de barco, e a distribuição pelas categorias masculina e feminina. Não vou ficar aqui rezando os percentuais que não vem ao caso. Por favor. Esse é o último, tá? Esse é o último. É isso. Né, nós temos buscado conciliar dentro desse trabalho, né, a questão da extensão universitária como uma responsabilidade que a universidade tem, né, para com a sociedade que nos financia, e levado a sério esse trabalho. Eu acho que no momento que vivemos nós não podemos perder a oportunidade de interferir positivamente nas coisas que participamos. Acho que não dá, né, para aqueles que se interessam e sabem, né, da importância das políticas sociais, que as deixem na letra fria da lei, porque não vão sair dali. E quando saírem, não será para beneficiar aqueles que querem, precisam. Né? Então, eu acho que nós temos várias discussões que fazer. Uma delas é se a nossa participação nesse mercado, né, de projetos de educação ambiental, por exemplo, será visto como uma venda de serviço ou de serviços à sociedade que uma universidade deve prestar. Né? E como meios de alcançarmos recursos, né, que subsidiem nossa intervenção nessa realidade. Porque, olha, às vezes eu fico vendo alguns projetos que chegam para a gente com a maior boa-fé, né, que são projetos de pesquisa que, executados, né, da maneira como estão redigidos, mudaria o mundo. Sabe, tamanha assim a vontade e o desejo de transformar uma realidade que vai mudar, mas vai mudar lentamente. Né? E nossa intervenção e nosso esforço é para que esse lentamente continue, não retroceda como vivemos agora. Né? Processos de recrudescimento, né, de desconhecimento de conquistas cidadãs que a gente achava que não teria retorno, né? Mas essa realidade mostra que as conquistas só podem ser mantidas se forem perseguidas todos os dias, né? Então, fico pensando que muitas vezes quando a gente fala de políticas sociais, né, e as assistentes sociais são vitimadas por isso o tempo todo, que não veem a política social como direito, né? Muitos, né, que a observam como caridade, e não é caridade, é um estado de direitos, é o direito a existir, né? É o convite à vida que deve ser feito todo o tempo. Então, eu fico achando que a crise que vivemos hoje, né, ela é uma crise ética, sim,
crise moral, né? E nós faremos a escolha de que país e que sociedade nós queremos ter a partir disso, né? Não tem aquele anagrama japonês que fala que a crise é chance, não tem um negócio assim, a crise não é crise, a crise é uma possibilidade, né? Eu acho que a gente devia levar isso a sério, sabe? Porque os caras que estão levando isso a sério estão se dando bem, que são os capitalistas, né? Eles aproveitam essas crises todas. Vocês viram os dados de que apesar do aumento da pobreza, o número de milionários aumentou, que 49% da riqueza do mundo está em menos de 1% da população. Esse tipo de coisa não pode ser um dado estatístico, sabe, exibido frio, né? É coisas que tem que nos mover. Não é possível que o desgraçado lá do Cabral, né, tenha 1 bilhão para ser sequestrado. Isso do que está anunciado. E uma universidade que custa 158 milhões por ano não possa sobreviver. A gente está falando de 1.800.000 para custear o que tem que ser custeado para essa universidade existir. O filho da puta deve ter jogado aquele dinheiro todo para não ser pego, né, na hora que for prender ele. Então, sabe, ou nós falamos dessas coisas e nos indignamos com elas, ou vamos ficar passivos, né? Daqui a pouco, em razão das nossas condições precárias, fechamos o prédio, vamos para casa, né? É isto? Não sei se pode ser, sabe? Não acho que possamos aceitar isso da maneira passiva como temos aceitado. Então, é isso. Eu acho que não tenho mais